Olá, eu sou Jessie Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um diário de leitura. Hoje o vídeo é sobre os favoritos do trimestre, então eu vou contar para vocês quais foram os queridinhos aí de abril, maio e junho. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos a cada semana. Se você é novo no canal, a ideia desse vídeo de favoritos do trimestre é contar um pouco o panorama de como foi a minha leitura dentro desse período e destacar os 3 que foram queridinhos. Você pode pegar a lista completa dos livros que eu li ao longo desses meses no Instagram, vou deixar o link para vocês. E podem conferir o vídeo dos favoritos do primeiro trimestre também. De abril para junho, eu concluí 9 livros. Alguns eu estava com eles desde o começo do ano, outros eu comecei dentro desse período e ainda não concluí, mas foram os 9 que foram terminados mesmo. Se você quiser ver a lista completa, você pode conferir no Instagram, que tem deixar linkado para vocês aqui embaixo. Mas no último vídeo de favoritos, eu tinha feito a proposta de leitura para esse trimestre, né? Eu tinha proposto continuar a leitura desse Breve História das Doutrinas Cristãs e, de fato, continuei, mas ainda não concluí, falta um tantinho. Mas tudo bem, a ideia é ser uma leitura mais tranquila mesmo, uma leitura de estudo. Então, eu acredito que ele entra nos concluídos do próximo trimestre, mas é isso, ainda está em andamento. Dos clássicos, eu comecei a ler O Hobbit, mas como é uma releitura e a proposta é ser uma leitura de descanso também, eu tô lendo ele só nos finais de semana, como forma até de me distanciar um pouco do trabalho mental ali de escrever. Então eu tô bem no comecinho dele ainda e tem sido uma delícia, mas eu acho que até o final do próximo trimestre ele entra no concluídos também. Eu tinha colocado na lista de leitura A Lâmina Mais Cortante e eu tô amando esse livro, mas a capa dele é bem bonita, chama atenção, e minha filha começou a pedir para eu ler com ela. Então eu comecei a fazer a leitura com ela e por isso não concluí também. Tá ali 4, 5 capítulos por semana o avanço. Acredito que deve incluir também desde do próximo trimestre. As leituras coletivas que eu entrei, também consegui concluir o Esposa Sob Medida, que inclusive é o favorito de junho. Eu vou falar mais sobre ele nesse vídeo. Terminei também da série Calçados Confortáveis, esse daqui, que a gente tá lendo um capítulo por semana na leitura coletiva. Então, terminei esse e comecei o Pés Descalços, que é o terceiro livro da série. E o surpreendente favorito de abril é O Alvorecer das Sombras, da Gabriela Garrido, minha amiga querida, a pessoa que você tem orgulho de chamar de amiga. Eu não tenho o livro físico ainda, porque ela não fez o físico ainda, mas eu tenho o card dos personagens, que ficou lindo isso daqui. O postal também, ó. E esse marca-página lindo com hot stamp. Olha isso aqui. O Alvorecer das Sombras é uma fantasia sombria cristã. E, assim, é o livro que redefiniu para mim o que significa uma fantasia, né? Primeiro, falando um pouco sobre a minha experiência de leitura, lançou o livro dia 4 de abril. E no dia 7 de manhã eu já tinha terminado de ler todas as 400 páginas dele. Só fazer um comentário sobre isso. Tem 2 tipos de livros que geram em mim essa leitura compulsiva. Um é quando o livro é muito envolvente e eu quero aproveitar qualquer brechinha de tempo para ler. E o fato do livro da Gabriela ser digital facilitou isso, né? Porque qualquer 2 minutos que eu tinha, até abrir o celular com o aplicativo do Kindle era fácil para continuar a leitura. E o outro é quando o ritmo de escrita é tão apertado que eu me sinto obrigada a continuar o livro. Eu não sei muito explicar o que acontece. Eu sei que é um tipo de leitura que eu costumo evitar, né? Porque os 2 tipos de livro geram ressaca literária depois. Fica difícil engrenar em qualquer outra leitura depois que eles são concluídos. Mas o primeiro tipo é aquele que eu fico
caramba, que livro bom. Eu queria outro desse para ler agora. Então, qualquer outro livro parece que não é o suficiente, né? Mas seria mais ou menos isso. E o outro tipo, eu fico só com aquela questão de, eu quero acabar logo essa história e esquecer que esse livro existiu. Então, eu tendo a evitar quando o ritmo de leitura, o ritmo de escrita é muito apertado, porque gera essa sensação de sobrecarga para mim, como se eu estivesse sendo forçada a ler. É quase uma tortura. É ruim, eu não gosto dessa sensação. Mas não é o caso do livro da Gabriela, né? Voltando ao Alvorecer das Sombras, a história é muito bem construída. A escrita é excelente, os personagens são cativantes, eles têm um arco muito claro, assim, de transformação, mesmo sendo só um primeiro livro da duologia, né? São dois livros que concluem essa história. Mas mesmo sendo o primeiro livro, você consegue observar a mudança dos personagens ao longo dele. E a Gabriela, ela foi muito magistral em equilibrar os momentos de tensão com os momentos de tranquilidade, né? Assim, não dá muito para chamar de tranquilidade qualquer momento dentro de uma fantasia sombria. Mas ainda assim, ela conseguiu fazer esse balanço. Então você consegue, mesmo fazendo uma leitura frenética como eu fiz, você consegue refletir em cada ponto da história. Você fala, poxa, olha o que ela inseriu aqui, olha o que ela conseguiu trabalhar dentro desse contexto, né? Com todas essas dificuldades que os personagens estão passando, ela conseguiu trazer isso como luz, né? Trazer isso como destaque. E tanto o gancho para o começo do livro quanto o gancho para o final, assim, foram muito, muito bem selecionados. Eu acho que ela foi muito cuidadosa e muito inteligente na escolha das cenas dela, né? Em que lugar colocar cada coisa. Ela não pensou mesmo só no decorrer da história ou em cumprir com determinados beats dentro do estilo, mas realmente entregar uma história de qualidade. Eu falei mais de uma vez isso para Gabriela e eu repito aqui que ela conseguiu pegar temas muito delicados e trabalhar de uma forma muito inteligente, sabe? Todas as cenas, elas têm um propósito dentro da história, tem um propósito muito claro. Eu preciso deixar claro que ele não é um livro para todo mundo, ele é uma fantasia sombria, a classificação dele é 16+, ele tem temas bem pesados mesmo, até vou ler a sinopse para vocês. Bem-vindos ao Império de Azaga, onde há 1500 anos a luz triunfou sobre as trevas, instaurando uma era de harmonia sob a regência do eterno Deus Luz, o grande dragão, o imperador Albalus Azaga. Agora, porém, essa paz está sob ameaça. O corpo de Albalus está morrendo e ele precisa de um novo vaso, um corpo mortal que abrigará sua alma imperecível. A missão recai sobre Dominique, o primogênito imperial e grão-mestre da Ordem, que além de se preparar para ceder seu corpo ao grande dragão, também liderará a caravana que cruzará os 5 reinos em busca da futura imperatriz, a primeira do novo vaso. Do outro lado do império, as filhas de um próspero senhor de terra trilham caminhos tão opostos quanto o dia e a noite. Helena, bela como o amanhecer e criada desde a infância para ser a primeira, e Áurea, marcada pelas sombras, cega de um olho e destinada a servir como iniciada na igreja de Sal. Mas o destino tem outros planos para Dominique, Helena e Áurea. Seus caminhos se entrelaçarão de forma cruel e inesperada, forçando-os a confrontar não apenas os segredos sombrios do Império de Azaga, mas também as trevas que habitam em seus próprios corações. De verdade, os temas são pesados, a história é pesada porque está dentro do que é proposto por uma fantasia sombria. Tanto que o primeiro capítulo é o ritual dessa troca de vaso. E é um capítulo absolutamente grotesco, assim, daquele que faz você fechar o livro e pensar, será que essa leitura é para mim? É isso. Embora seja um capítulo que faz você pensar que o livro vai ser muito mais sangrento do que ele realmente é, o livro 1 realmente ele desce o tom, depois dessa primeira cena com um tom alto de horror, ele desce um pouco o tom e embora continue sendo terrível em diversos aspectos, sombrio em diversos aspectos, o tom das sombras é um pouco menor do que essa primeira cena. E ainda assim, achei que foi uma escolha muito inteligente da parte dela, porque esse tom de horror, ele realmente se concretiza no segundo livro. O segundo livro vai, assim, do tom dessa cena para mais. E privilégio de
amiga da autora, né, que pôde fazer a leitura crítica e a leitura beta dessa história incrível, então eu sei como termina. E eu sei que ela trabalhou luz e trevas dentro do seu lugar, né? Você vai ver, mesmo dentro da sinopse e o contraste que ela faz no começo com a história do Império e essa primeira cena do ritual, faz você perceber que tem muita coisa fora do lugar nesse Império, né? Que tem muita coisa que é dita como luz, que não tem nada de luz. Então você vai avançando na leitura do livro, percebendo cada uma dessas coisas. Ela conseguiu fazer personagens que são cheios de virtude, eles gritam virtudes no meio daquela treva toda que é aquele império. Então, você já consegue fazer esse tipo de contraste, né? Do tipo, olha, tudo que é dito como bom não é bom. Então ela traz clareza sobre tudo isso, né? A grande diferença de uma fantasia sombria cristã. Você não vai só pensar na questão do terror e das sombras, mas você vai colocar tanto sombras quanto luz no seu lugar. E não quero dar mais spoiler que isso. Se você tem interesse por livros de terror ou sombrios e tá curioso para saber como que alguém consegue inserir uma mensagem de redenção dentro dele, dentro desse tipo de temática, leia O Alvorecer das Sombras. E sério, ela conseguiu colocar um romance dentro de um livro que é quase pura carnificina. Então você tá ali chocado com as cenas que estão acontecendo, ao mesmo tempo que você se delicia com o desenvolvimento do romance entre os dois protagonistas. Gabriela Garrido tem o meu respeito. Ela conseguiu trabalhar temas dificílimos, construir um mundo super complexo, fazer uma apresentação de mundo sem ser chata, porque isso é uma coisa que acontece muitas vezes nas fantasias, né? Você tá acostumado a ter um começo meio chato porque tem uma apresentação de mundo, mas ela não fez isso. Ela conseguiu deixar você envolvido na história enquanto ela apresenta um mundo para você. Então, é uma escrita brilhante mesmo. E conseguiu, nesse cenário sombrio, nesse cenário de escuridão, transmitir uma mensagem que é indubitavelmente cristã. Só há uma verdadeira luz. Não importa que mentira o mal tenha criado para tentar ofuscar essa luz. Não importa o quanto o mal tente esconder a verdade sempre vai prevalecer. Esse é o tema central dessa duologia do Império de Azaghal. Então eu recomendo muito que você leia O Alvorecer das Sombras, já se preparando para o lançamento do segundo livro, que, se Deus quiser, vai acontecer logo. O favorito de maio não foi um livro de ficção, foi o Quem Tem Medo dos Evangélicos, do Gutierre Siqueira, uma recomendação da minha querida cunhada Stephanie. E realmente foi um livro que, depois que eu li, é um livro curto, né? Tanto que ele chama de ensaio. Mas depois que eu li, eu não consegui que nenhum deles superasse o nível de reflexão que ele gerou em mim. Então, é isso, ele reinou absoluto como o favorito de maio. Um livro que eu acredito que todo cristão brasileiro deveria ler, porque ele vai bem de encontro com o temor que o pessoal tem de que o movimento evangélico se organize de forma a acabar com a democracia, que é alimentado tanto pelo desconhecimento de muitos, quanto pelo frenesi midiático em torno de apagar o cristianismo de alguma forma. Ele lista diversas razões simples pelas quais esse temor simplesmente ele não se sustenta, né? Ele explica como diversos dos principais preconceitos que as pessoas têm com um grupo evangélico pressupõem uma homogeneidade de grupo que a gente não tem. Mas o que eu acredito que é o maior ouro do texto é a brilhante defesa que ele faz de como o evangelho deve ser o ponto central do cristianismo, de como deve ser a nossa principal defesa e como para qualquer lado que a gente se distancia, seja para a direita ou seja para a esquerda, a gente falha em se distanciar do evangelho. De 128 páginas, mas que tem tanto conteúdo que mostra assim, bem claramente a maestria do autor para trabalhar com palavras. E ele acabou de lançar mais um livro sobre o tema, que é Igreja Polarizada, como a guerra cultural ameaça destruir a nossa fé. Então ele vai trabalhar essa análise mais profunda de como a igreja chegou nesse ponto, né, de polarização e qual que é o caminho de reconciliação que o evangelho constrói para nós. Então, certamente ele vai entrar na minha lista de leitura para esse ano também. E eu gostei muito mesmo de como ele destacou que o evangelho e o amor a Deus é mais importante, é mais central que qualquer visão política, qualquer visão ideológica com que a gente possa se identificar.
E acho que é algo que a gente precisa ter muito claro diante de nós como cristãos, sabe? Ter em mente sempre, ter diante de nós sempre quem que deve ter o nosso coração, a nossa mente e as nossas mãos no nosso dia a dia, né? Ao longo da nossa vida. Então é uma leitura que eu recomendo muito. E o favorito de junho é o único livro que eu tenho, o físico, que é o Esposa Sob Medida, da Noemi Nicoletti. Eu sabia que ele ia ser o meu favorito de junho desde que eu comprei, porque eu amo a escrita da Noemi. O livro dela, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, que me introduziu na ficção cristã contemporânea, né? E eu gostei muito de como ela inseriu tão profundamente o cristianismo nas páginas. Assim, a conversão dos personagens acontece no final do livro, né? E ainda assim, o cristianismo está entrelaçado em cada parte da história de uma forma tão inteligente, tão magistral, que foi o que me fez olhar e falar assim, não, eu quero retomar esse meu sonho de escrever. Então eu tenho um carinho muito grande por esse primeiro livro, então eu sabia que eu já ia gostar desse. E ainda assim, nada me preparava para ser tão surpreendida com a qualidade dessa história. Ele é o romance mais diferente, mais cheio de plot twists que eu já vi na vida. Eu tive muita dificuldade, né? Eu converso com frequência com meu marido sobre os livros que eu tô lendo. E eu tive muita dificuldade de conversar com ele sobre esse livro, porque eu falei, não, esse é um livro que você tem que ler. Então, qualquer detalhe que eu queria dar, qualquer destaque que eu queria falar sobre algum aspecto que me surpreendeu da história, eu segurava e falava, não, isso vai ser spoiler. Se eu falar isso, vai ser spoiler de tal ponto do enredo. Porque ela combinou tantas coisas diferentes, sabe? É um romance com mistério, com ficção especulativa, com uma pegada bem Black Mirror no final. Então é muito difícil comentar sobre qualquer parte da história sem você dar spoiler, sabe? Sem você estragar a experiência de descoberta de alguns desses plots. Para tentar facilitar um pouco, sem dar muito detalhe sobre o enredo, eu vou ler para vocês a sinopse e depois destacar as coisas que eu gostei da forma que ela trabalhou ao longo do livro. Vamos lá. Mark Schmidt tem tudo planejado: superar a ex-namorada, deixar as decepções amorosas para trás e finalmente encontrar a mulher ideal. Cansado de frustrações, ele decide testar Esposa Sob Medida, um aplicativo que promete a esposa perfeita com base em suas preferências pré-determinadas pelo usuário. Quando a Madalena chega, Mark acredita que fez um ótimo negócio. Ela é linda, carismática e parece ser a esposa ideal. Mas conforme os dias passam, algo nela não se encaixa completamente. Ele esperava alguém previsível, programada para atender às suas expectativas. Mas Madalena tem opiniões fortes e, para sua frustração, não faz todas as vontades dele. Quanto mais tenta entendê-la, mais confuso ele fica. Afinal, se ela foi feita sob medida para ele, por que não se comporta como ele imaginava? Combinado de romance, comédia e ficção especulativa com toques de suspense, Esposa Sob Medida desafia a ideia de amor perfeito e nos lembra que nem mesmo a tecnologia mais avançada é capaz de prever todos os caminhos e que o Felizes para Sempre pode vir com algumas cláusulas em letras miúdas. Então, toda a proposta do livro já é muito interessante, né? Já é muito diferente. Eu amei a forma como a Noemi trabalhou sobre romance, expectativas e perdão no casamento, sobre amor sacrificial e restauração. A forma com que ela falou sobre a importância da beleza do ordinário, né? Das coisas simples e de desfrutar delas porque elas são boas e não porque elas são úteis, né? Não pela utilidade que elas podem ter. Isso também me tocou muito na mensagem do livro. O jeito inteligente que ela escolheu tratar sobre como o uso da tecnologia pode ser tanto uma bênção como um problemão. Junto disso, como as ideologias podem escravizar, né? Bem presente ali, inclusive, na hipocrisia de alguns manifestantes que aparecem no livro. A qualidade de escrita muito superior que ela tem como autora faz com que ler um livro dela seja tanto um deleite quanto um aprendizado, né? Você se sente estudando enquanto está envolvido numa história muito boa. E ela é certamente uma das minhas autoras favoritas e eu vou ler qualquer coisa que ela escrever. Sem dúvida.
Mais uma vez, que é uma coisa que eu já tinha gostado no primeiro livro, é a forma com que ela entrelaça os princípios cristãos ao longo da história, sabe? A forma com que ela apresenta a sociedade, a forma com que ela apresenta a família, tudo demonstra isso, mesmo que os personagens não comecem como cristãos. Então tem todas as peças ali quebradas e com necessidade de restauração que o mundo tem. É excelente, simplesmente excelente. Eu gostei muito também que as provocações que a história traz sobre diversos aspectos que a gente já encontra no nosso mundo de hoje, né? Já encontra na nossa sociedade. Não é só nesse aspecto mais futurísticos da história, mas dentro do nosso dia a dia a gente vai encontrar muitos desses desafios também. Uma leitura muito interessante para casais. Se você quer um romance maduro com um enredo mais diferente que você já viu na vida, esse livro é para você. Você vai rir e vai chorar junto com Mark e a Madalena. Você vai se sentir tocado por diversos momentos da história e o ponto central, a mensagem central da história vai te surpreender. Eu disse, é um livro que eu tinha certeza que ia gostar. E ainda assim, eu fui muito positivamente surpreendida. É outro nível de escritora. Então, coloque ele na sua lista de leitura, não deixe ele de fora. Amei cada uma das minhas leituras do trimestre. Cada uma delas foi muito especial para mim e a seleção dos favoritos foi bem diversificada, né? Uma fantasia sombria, um ensaio teológico e uma ficção especulativa. E eu amo essa riqueza de produção literária que eu tenho encontrado no meio cristão. Nós temos escritores muito bons, produzindo textos incríveis, e aí podemos desfrutar com alegria de um conteúdo que é alinhado com os nossos valores, né? Alinhado com a nossa fé e, no mesmo tempo, nos desafia, nos chama para ir além. Na verdade, o desafio e a provocação a essa reflexão sobre que tipo de cristianismo nós estamos vivendo e o confronto entre o que a gente encontra na sociedade e o que a gente encontra no evangelho é um tema que está permeando um pouco os 3 livros, né? Os favoritos desse trimestre. Então eu já estou ansiosa para ver onde as minhas próximas leituras vão me levar. Sobre os planos para o próximo trimestre, esse mês de julho eu quero reler O Alvorecer das Sombras, da Gabriela Garrido, porque eu quero fazer uma live com ela para a gente falar especificamente sobre esse gênero da ficção sombria, né? Quais são os limites e a possibilidade para nós como escritores cristãos. Quero finalizar os livros que eu tô lendo, que eu mostrei para vocês no começo da live. Quero ler também Pregação e Histórias, do Emílio Garófalo, que lançou recentemente. Tô bem curiosa para ler esse conteúdo. Aí eu quero reler Andorinhas do Continente em Chamas, da trilogia Logos, da Gabriela Fernandes, para poder ler o segundo livro da trilogia, que é Pardais do Velho Mundo. E quero reler Sublime Amor entre Universos, esse lançamento também da Thomas Nelson. Olha que capa diferente. É um livro que eu já li na versão independente da Heloísa Karin e do Gerson Nascimento, mas eu quero ver quais são as cenas extras que eles incluíram nessa nova edição. Então, tô curiosa para ver. Então, recapitulando a lista de leitura, eu vou finalizar Breve História das Doutrinas Cristãs, Pés Descalços, A Lâmina Mais Cortante e O Hobbit. Vou reler O Alvorecer das Sombras e Andorinhas de um Continente em Chamas. E ler Pardais do Velho Mundo, Pregação e Histórias e Sublime Amor entre Universos. Vamos ver no próximo vídeo como que isso vai ser, como que vai ser o avanço dessa lista. Eu quero saber se você leu algum desses livros, tanto os que eu comentei ao longo do vídeo, quanto dos favoritos do trimestre, e se tem algum deles que você ficou mais interessado. Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não curtiu esse vídeo, esse é seu lembrete, vai lá, curte o vídeo. Muito obrigada mais uma vez por me acompanhar até aqui e até a próxima.